Olá pessoal, eu sou o Luciano Medeiros, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campo São João de Meriti, ministrando a matéria Ética e Informática, né? Num primeiro momento eu vou me alicerçar na ideia de ética de Sócrates, que não escreveu nada, apenas foi transcrito por Platão em livros como Apologia de Sócrates e a República, e que dizia que a ética conduzia ao bem. E o que é o bem? O bem é a unidade, o uno. Bom, uma ideia abstrata. Então eu vou tentar transformar essa ideia abstrata numa ideia concreta. Tudo é unidade. Então, Deus, por exemplo, eles não davam esse nome na obra platônica, mas a obra socrático-platônica e aristotélica não são necessariamente ateias. Elas têm base na mitologia grega. Não explicitamente, tá? Eu não sou filósofo, mas implicitamente você percebe a ideia que foi rejeitada depois por Aristóteles, mas do conhecimento enquanto revelação, não um conhecimento obtido por meio de experiência, principalmente em Sócrates e Platão, usando-se da dialética. Ponto. Então, o que é ética? A ética é a busca do bem. E o que é o bem? O bem é o uno. Tudo que unifica é bom. Tudo que desunifica é ruim. Traduzindo num exemplo, uma família unida é boa, uma família desunida é ruim. O bem é unidade. Posso dar mais exemplo? Uma empresa onde os funcionários se unificam para fazer final de ano, sem briga, é o bem. Uma empresa onde ninguém quer se ver, é má, é desunião. Então a ideia de bem platônica, ela vem de uno. Então a ética, ela busca justamente a unidade do bem. E para isso, você tem uma coisa importantíssima em Platão. Nós não temos a posse das coisas que nós amamos. E elas podem ter diferentes finalidades. Uma faca, por exemplo, na mão de um cozinheiro, é uma maravilha. Uma faca na mão de um presidiário numa rebelião é um horror. Vem a ideia do justo. Cada coisa no seu devido lugar. Isso está tanto em Platão como em Aristóteles. Bom, eu estou falando aí dos anos de 400, 300, 200 antes de Cristo. E nós estamos aí praticamente indo para... terminando a segunda década do século XXI e ainda nos debatendo sobre essas questões. Eu coloquei como exercício para vocês a questão do aborto. A partir da internet, que foi desenvolvida com fins militares, ou seja, a internet é o grande panóptico idealizada por Jeremy Bentham, que é: eu vejo todo mundo, mas ninguém me vê. A ideia de você ter o grande Big Brother, uma pessoa, a CIA, a ABIN, as empresas de marketing te controlando, olhando o que você está fazendo, ouvindo inclusive, né? O celular hoje está ouvindo o que você está falando, a inteligência artificial está ouvindo o que você está falando. E o celular hoje se transformou em multimídia. O que significa multimídia? Né? O homem ele desenvolveu a escrita, depois disso foi um sacrifício enorme para desenvolver o documento, foi papel. Só com a imprensa e com os chineses que conseguem desenvolver o papel é que surgem os livros. Esses livros com papel feito de celulose. Mas vocês imaginam a dificuldade que era a transmissão de conhecimento
Por isso que quem sabia ler era chamado de escriba e vendia esse conhecimento, né? Na própria Bíblia, Pedro era analfabeto. Sócrates foi um analfabeto. Quem era o escriba, o fariseu na época, né? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um poço de cultura. Sabia escrever, sabia várias línguas. Foi ele praticamente o difusor do cristianismo entre os gentios. Hoje a internet, ela se transformou, ela transformou a televisão aberta numa rádio AM. A televisão aberta está em crise. A televisão é fechada, então nós temos aí grandes complexos televisivos que nós nunca considerávamos que iam falir, como a Rede Globo já em processos de negociação. Você já começa a perceber que as empresas que anunciam são empresas pequenas, não são empresas grandes. E quem vem crescendo é a Netflix. O YouTube disparando como plataformas de difusão de conteúdo, não de criação de conteúdo. Ou seja, o YouTube não se responsabiliza pelas postagens que são feitas lá. Se eu quiser fazer apologia, claro que não sou porque eu sou moreno e sou cristão, apologia ao nazismo ou apologia ao racismo, o conteúdo fica no YouTube e alguém reclama para o administrador, com base no princípio da legalidade de cada país, e retira do ar a página e, se caso possível, comunica à Polícia Civil, à Polícia Federal, sendo que difusão do nazismo é crime. Bom, aonde eu quero chegar? A partir do momento que você tem a internet, você tem hoje a velha ética platônica ainda, e a aristotélica ainda, a de Santo Agostinho e a de Tomás Aquino ainda, que já são da era cristã, do século V e do século XII, do século XI, depois de Cristo, com temas importantes. Quais temas? Virtude e vício. Virtude, comportamentos que te levam ao aumento do entendimento. Vício, aquilo que coloca você em inércia. Compreenderam? A ética, então, vai a discutir o vício e a virtude. E não vão pensando vocês que é uma discussão nova. É uma discussão que já tem 2000 anos. O que mostra que a tecnologia está se desenvolvendo de forma muito rápida, mas o espírito humano ainda não se desenvolveu de forma tão rápida. O sociólogo francês Émile Durkheim via no século XX a possibilidade de uma onda de suicídios por perda de sentido de vida, dizendo ele que só as profissões são responsáveis por darem sentido à vida das pessoas. As pessoas destruíram as comunidades. As comunidades foram destruídas pelo aumento da população e pelo aumento da densidade demográfica. Com isso, os indivíduos, a personalidade, começou a ter mais valor que o grupo. É um fenômeno matemático. Ou seja, nós estamos caminhando para a desagregação dos valores comuns. Cada um tem a sua opinião. Então a gente está vivendo coisas na internet como, por exemplo, grupos onde mulheres que querem ficar grávidas sem casarem estão escolhendo cor de olho, cor de cabelo de filho e pessoas vendendo relações sexuais. Você está tendo venda de remédios psicotrópicos no que se chama Deep Web e no próprio Facebook. Então a discussão é a seguinte: a internet necessita de censura? Primeiro ponto de interrogação. Segundo ponto de interrogação: o IP das máquinas vão ser iguais ao
o registro de uma arma no Sinarme ou a matrícula de um imóvel no cartório de imóvel, você vai ter que pedir uma licença para poder usar um aparelho, seja ele um smartphone ou um notebook. Países como China, Cuba, tiram a internet do ar. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a ter uma legislação já voltada para a liberdade total na internet, chamada Marco Civil. Além disso, há uma legislação sobre software, muito embora a propriedade dos softwares está indo para o espaço. O Bill Gates ele está praticamente sendo destruído pelo Linux, porque o Linux é chave aberta. Então a discussão vai longe. Quem quiser fazer mestrado e doutorado sobre o assunto vai fazer em áreas interdisciplinares. Hoje você pode se formar em ciência da computação e, se desejar, fazer um mestrado e um doutorado em filosofia ou em direito, né? Sobre esse assunto que ainda vai dar muito o que falar. Estamos ainda falando dos cyber vingança, de casais que filmam relações sexuais e depois, quando há o fim do casamento, um dos casais exibe a relação sexual na internet, né? Então a questão, olha o problema do Marco Civil da internet. A provedora é uma coisa diferente da produtora de conteúdo. A provedora é responsável pela parte técnica, pela velocidade. A produtora de conteúdo, essa sim, por exemplo, os canais que fazem pornografia. Não é pornografia ser produzida pornografia no Brasil desde que haja contrato de cessão de direito de imagem e a pessoa seja maior de 18 anos. Prova disso que nós temos aí os canais fechados de pornografia que pertencem a grandes grupos comerciais. Então está aberta a discussão, está aberto o debate. Eu queria não ser o dono da verdade, porque nem eu sei aonde isso vai parar. A única coisa que eu sei é que eu sou cristão. Eu espero que a vinda de Cristo seja bem rápida, o que Deus nos ilumine para que, assim como há coisas ruins, há coisas boas. Há missas virtuais, há grandes párocos pregando a verdadeira teologia, teologia sistemática na internet. Não vou citar o nome para não fazer propaganda. Eu mesmo faço vários cursos com grandes párocos, grandes teólogos, leio audiobook, escuto audiobooks. Hoje o audiobook para mim é tudo. Prefiro mais ouvir o audiobook do que ler. A minha vista já está cansada. Então esse é o meu recado. Luciano Silva de Medeiros, professor de Sociologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campo São João de Meriti. Espero que vocês escrevam embaixo o que vocês pensam sobre o assunto. Obrigado.